Amém, amém. A paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos que já estão por aqui. E nós estamos mais uma live, quinta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube. Quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, que semana após semana nós estamos aqui compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. Envie também o link, para algum amigo que está precisando ouvir uma palavra. Hoje o tema é sobre o poder, da palavra de Deus. Então nós vamos aqui convidar a Daniela para trazer essa mensagem aos nossos corações. Vou chamar ela aqui. Oi, Dani. Oi, Evê. Boa noite, tudo bem? Pai, Senhor. Minha irmã, fique à vontade, que Deus conduza, que o Espírito Santo conduza a sua vida, que seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo convite, é um prazer falar da palavra de Deus, essa palavra que tanto nos sustenta e nos fortalece, Falar do nosso Senhor e Salvador. A palavra que eu vou ler, ela está em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Acredito que a Evê vai colocar para nós. Está escrito assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui o texto já inicia, falando que Jesus ele entra no barco e os discípulos seguem ele, Os discípulos sempre seguem Jesus, anda no caminho de Jesus, zela pela palavra do Senhor, Ele busca estar na direção que o mestre orienta. O próprio Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, eles estavam ali com Jesus, seguindo o mestre. E interessante que Jesus estando no barco, o texto fala no versículo 24 que veio uma tempestade. E não foi qualquer tempestade, mas foi uma grande tempestade, uma tempestade forte, que as ondas cobriam o barco. E nas nossas vidas, às vezes é assim, em alguns momentos é assim, Também como aconteceu com os discípulos. Eles estavam com o mestre, eles estavam debaixo da vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor, e mesmo assim eles passaram por uma grande tempestade. Na história da Bíblia, dos homens de Deus, dos homens e mulheres que Deus levantou, sempre houve tempestade. E sempre haverá tempestade. Mas o mais importante é o Senhor estar no barco. O mais importante é nós estarmos debaixo da obediência dele. Queria trazer aqui a história de José. José, a palavra fala que Deus era com ele. José, ele obedecia a palavra do Senhor, ele era obediente ao pai dele, e ele não deixou de enfrentar grandes tempestades. O pai dele fala para ele ir até os irmãos dele, então José, ele vai até os irmãos dele, e ali os irmãos dele, movido de um sentimento qual não era dado por Deus, mas eles deixaram o coração deles se inflamar pelas coisas deste mundo, pela inveja, e eles então, vendo José, eles tramam contra a vida de José, e eles jogam José numa cova, depois tira de lá, vende ele como escravo. José vai para o Egito. Ali no Egito ele começa a trabalhar na casa de Potifar e ele faz prosperar a casa de Potifar, porque onde a presença do Senhor está, ela muda o cenário. E mesmo naquela circunstância, naquela tempestade que José estava passando, o Senhor era com ele. Deus não tirou prontamente José daquela situação, mas permitiu que toda aquela situação se transformasse em bênção lá na frente,
O Senhor tinha propósito na vida dele. E tudo aquilo que vinha contra ele para tentar paralisar ele ou diminuir a fé dele, o Senhor lapidava para que ele crescesse mais ainda na graça e no conhecimento do Senhor. E Deus, ele foi agindo na vida de José e através da vida de José. Então, José ali, o inimigo, ele não se cansa, ele é lançado contra ele uma grande calúnia, pois a mulher de Potifar, ela seduz José, mas José, ele era obediente ao Senhor, e ele sabia muito bem que aquela mulher era casada, e ele sabia que aquela mulher não era para ele tinha esse discernimento. José era obediente mesmo estando nas situações difíceis, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo servo, José era fiel ao Senhor. Então José, ele não cai nessa tentação e ele se desvia desse pecado. Mas então essa calúnia é jogada contra ele e José, ele é preso, ele fica 2 anos na prisão, mas ali José, ele governa a prisão. Deus tinha para José um cargo de ser governador do Egito. E tudo que vinha contra a vida de José para fazer ele sair do caminho do Senhor, como ele era obediente, o Senhor transformava em bênção. Até na prisão, José soube governar, José soube liderar. E ali, então, ele, usado por Deus, ele revela 2 sonhos, um do padeiro e do copeiro, e esses sonhos se realizam, porque a palavra que o Senhor dá, ela é viva e eficaz para que ela se cumpra. Então, Deus já usava a vida dele ali, ele já era fiel ali. Ele não foi só fiel àquilo que ele tinha lá na frente, mas enquanto ele estava ali naquele momento difícil, ele era fiel ao Senhor, ele sabia no Deus que ele queria tirar ele daquela situação, e que Deus era com ele. Então, ele revela esses sonhos, e depois de 2 anos, Deus, ele não se esquece daquilo que você faz por ele. Deus, ele não se esquece da sua fidelidade, porque é ele que te usa para cumprir os propósitos dele. Então, depois de 2 anos, Faraó, ele tem um sonho dado por Deus, ele é incomodado para que alguém revele aquele sonho, porque os sonhos de Deus, esses sonhos não vêm, quando vêm para nós, o Senhor quer que tenhamos um entendimento dele. Então, Deus, ele incomoda o coração de Faraó. Faraó chama todos os adivinhadores ali do Egito para que revele esse sonho a ele, mas nenhum revela, porque o Deus que dá o sonho, só ele pode revelar. Então, o copeiro ali, ele lembra de José, porque aquilo que você faz, o bem que você faz, o Senhor não se esquece. Pode até o homem se esquecer, mas o Senhor não. E no momento certo, porque também tem o momento dele, ele vai soprar. Ele vai falar, é no tempo do Senhor. Então, ele traz a memória do copeiro, Deus traz a memória do copeiro José, aquele que estava ali preso injustamente e que o Senhor usara na vida do copeiro, para falar que ele não morreria e que ele voltaria a servir Faraó. Então, e voltaria a servir o rei. Então, ele chama ele e ele revela o sonho. Ele revela o sonho para Faraó, e Faraó, então, levanta ele como governador do Egito. Deus tinha isso para José, mas José enfrentou grandes tempestades até que isso viesse até a vida dele. Mas nesse trajeto, nesse caminho, o Senhor estava lapidando José. Deus estava transformando o coração dele, Deus estava amadurecendo José. José, ele esperou 13 anos para que a promessa se cumprisse sobre a vida dele, para aquilo que Deus tinha com ele. E Deus falou para José através de sonhos, não tão claramente, mas José já entendia que Deus tinha algo na vida dele, por causa desses sonhos que ele dava para ele. E por causa desse sonho que José foi perseguido, por causa desses sonhos que se levantaram contra ele, inveja, o inimigo sabia os planos de Deus sobre a vida de José. Mas José, ele foi fiel. Aonde ele entrava, ele era fiel e o Senhor era com ele. Outro homem também de Deus, que passou por grandes tempestades, mas que o Senhor estava com ele, foi Jó.
Jó, ele era um servo fiel e temente a Deus, e quem falou isso foi o próprio Senhor. Às vezes você se pergunta, por que eu passo por tantas tribulações se eu estou na presença de Deus? Deus, ele quer fazer algo grande na sua vida, e algo que só o céu sabe. E no momento certo, ele vai te revelar, você vai compreender o porquê dessas lutas. Aquilo que o Senhor está querendo trabalhar e fazer em você, ele vai revelar lá na frente, porque ele vai fazer através de você. Então, Jó, a gente já conhece a história dele, como ele sofreu. Ele sofreu em todas as áreas dele. Ele sofreu na área financeira, ele sofreu na área sentimental, ele sofreu na área dele física, né? Ele teve enfermidade pelo corpo. Mas uma coisa, Jó, ele tinha fé no Senhor, ele tinha convicção em Deus, e ele falava, né, que o meu Redentor vive e ele se levantará. Então, Jó, ele passou por tudo isso, e ele só conseguiu pela fé que ele tinha no Senhor. Ele sabia que o Senhor um dia ia olhar para ele, ele sabia que um dia o Senhor ia mudar o cativeiro dele, e Deus mudou. Lá no capítulo 42 de Jó, o texto fala que ele orou pelos seus amigos, os quais o caluniaram também, né? Às vezes o Senhor permite certas pessoas virem até nós com palavras enganadoras, com palavras difamadoras, para que a presença do Senhor em nós quebrante o coração delas. E ali, então, Deus falou com esses amigos de Jó, para que ele chegasse até em Jó e orasse, para que o Senhor perdoasse eles, porque eles tinham falado que não era verdade de Deus para Jó. Então, Jó prontamente, um coração que serve ao Senhor, um servo do Senhor, ele tem que estar pronto a perdoar, ele tem que estar pronto a orar por aquele que lhe feriu. Então, Jó, ele ora por esses amigos e Deus perdoa, e Deus muda o cativeiro de Jó. Deus dá em dobro tudo aquilo que ele tinha antes de perder. Então, Deus, ele trabalha na vida de Jó de uma forma tremenda, e através da vida de Jó, eles viram o Senhor. Talvez através dessa tempestade que você tem passado, o Senhor vai glorificar o nome dele. O Senhor só nos pede para sermos fiel, porque o Senhor honra a fidelidade. O Senhor honra a palavra dele. Então, nós temos que estar de acordo com a palavra do Senhor, para que ele venha honrar a nossa causa, para que ele venha fazer justiça, para que ele venha virar o nosso cativeiro. Glória a Deus. E a palavra aqui, então, continua dizendo que depois daquela tempestade, mesmo eles lembrando que eles estavam com Jesus, debaixo de uma palavra e seguindo o mestre, a tempestade não deixou de vir. E o texto continua falando que Jesus ali estava dormindo. Interessante que na tempestade Jesus dorme. Jesus sempre nos ensinou, através do caráter dele, através das palavras dele, através do testemunho dele, o Senhor sempre nos ensinou como nos portarmos, como nós devemos agir. Muitas das vezes nós que não paramos para pensar, nós que não lemos a palavra e falamos, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Às vezes a gente acha que a palavra é para A, é para B. Não, o Senhor primeiro fala conosco, o Senhor quer se revelar a nós. Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus sempre estava ensinando sobre a verdadeira adoração, sobre a verdadeira fé, sobre como cuidar dos outros, sobre como amar a Deus sobre todas as coisas, sobre como viver o propósito de Deus, mesmo nos dias da angústia, mesmo nos dias maus. O próprio Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Jesus obedeceu Deus até na morte, ele obedeceu Deus em tudo, tudo que Deus requeria dele, ele entregou. Todo o propósito que Jesus passou, sofreu, sangrou, ele fez por obediência a Deus, ele não se negou, ele tomou a cruz dele e obedeceu. Aleluia, porque às vezes o Senhor nos chama na obediência, não só nos momentos bons, mas tem os momentos difíceis também, que nós vamos chorar, nós vamos sangrar por dentro para obedecer ao Senhor, e Ele sabe, mas Ele está conosco, e o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas é muito maior do que essa dor. Então, tem outros personagens também, outros homens da Bíblia, que o Senhor sempre nos orienta a olharmos para eles, para nós vencermos.
O apóstolo Paulo, ele fala assim em sua palavra, que para nós não estejamos inquietos, ansiosos por coisa alguma. E ele, na vida dele, ele mostrou isso tão bem, porque ele foi uma pessoa que sofreu muito pelo evangelho de Cristo. Ele não teve uma vida tranquila. Às vezes você pensa, mas é fácil a pessoa falar isso no dia mal. Mas eu estou trazendo exemplos aqui de pessoas que tiveram as suas tempestades e grandes tempestades. Paulo, ele sofreu um naufrágio. Paulo, ele foi preso injustamente por fazer a obra de Deus, por ter libertado uma mulher. Paulo, ele foi caluniado, ele foi apedrejado, ele teve que ser foragido. As cartas de Paulo foram escritas na prisão, e ele falava para alegrar, ele falava tudo posso naquele que me fortalece. Como ele falava de Deus nos dias maus, como ele falava de Deus nos dias bons, como ele não deixava de ser fiel a Deus em meio às tempestades, como ele orientava através da vida dele, do sacrifício diário dele, da entrega dele, da renúncia dele, das coisas deste mundo, como ele era fiel ao Senhor, como ele era fiel a esse chamado, e o Senhor nos chama para sermos fiéis, eu e você, com aquilo que ele tem entregado nas nossas mãos. Então, Jesus ali, ele dorme nessa tempestade. E os discípulos, então, com muito medo, chegam até ele, acorda ele e fala, Senhor, salva-nos, que nós perecemos. Senhor, salva-nos, né, que nós vamos morrer por causa dessa tempestade. Lá no livro Sinóticos, que conta essa passagem, no livro de Marcos e no livro de Lucas, tem um versículo, uma palavra a mais, que está escrito assim, que antes de entrar no barco, Jesus falou para os discípulos, passemos para o outro lado. Então, se Jesus falou, passemos para o outro lado, por isso é o nosso tema, o poder de guardarmos a palavra do Senhor. Aquela palavra já não tinha achado guarida no coração dos discípulos. Aquela palavra que o Senhor tinha falado para eles já tinham caído por terra. Se o Senhor falou, passemos para o outro lado, é porque eles iriam passar para o outro lado. Jesus não falou, somente eu vou chegar do outro lado. Passemos, no plural, todos iriam chegar do outro lado, aquela tempestade não iria assolar eles, não iria destruir eles não iriam morrer naquela tempestade. Glória a Deus. Mas por um momento, aquela tempestade, infelizmente, teve o poder de calar a palavra de Deus no coração deles. Eles olharam mais para as circunstâncias do que para a palavra do Senhor. E o Senhor não quer isso de mim, não quer isso de você. O Senhor quer que nós guardemos a palavra dele. Aquilo que o Senhor diz sobre mim, diz sobre você. Aquilo que está na palavra dele, aquela palavra, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela não mente. O Senhor é fiel para cumprir ela. E Jesus ali tinha dado uma palavra para eles, que eles iriam passar para o outro lado. Mas a tempestade vem e ela revela aquilo que estava no coração dos discípulos. O medo, a incredulidade, eles ainda não guardavam a palavra do Mestre. E então Jesus fala para eles assim, antes de Jesus repreender a tempestade, Jesus repreende eles. Antes de Jesus parar a tempestade, Jesus acalma o coração deles. E Jesus então fala assim para eles, por que temeis? Por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Conjecturando aqui, Jesus estava dizendo para eles, eu não dei uma palavra para vocês, eu estou com vocês. Mesmo que eu estivesse em silêncio, estivesse dormindo, a minha presença é com vocês. Vocês têm a presença, vocês têm a palavra. E quando vem a tempestade, vocês olham para ela mais do que para mim. Vocês lembram mais da tempestade do que da minha palavra. Vocês ficam mais atemorizados com as coisas que vêm contra vocês do que a minha palavra. Fiel é a minha palavra. Poderosa é a minha palavra. Então, Jesus, ele se levanta e ele repreende o mar e o vento e vem uma grande bonança. Porque nas nossas vidas também é assim. Às vezes se levanta uma tempestade sem a gente menos esperar. Mas quando a gente busca o Senhor, como a Eve disse aqui na oração, quando a gente
louva a Deus, quando a gente chama por Ele, quando a gente ora a Ele, o Senhor, Ele está disposto a nos socorrer, a nos ajudar. Ele mesmo fala que Ele é o nosso Deus, que nós somos povo eleito, escolhido dEle, que nós fomos feitos filhos por meio do sangue de Jesus, que nós éramos criaturas, mas fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, que nós somos amados, que por amor a nós Ele entregou o Filho dEle. Então, Ele fala para nos achegarmos até Ele, para clamarmos a Ele, para orarmos a Ele. E os discípulos, então, fez isso. O Senhor, então, Ele se levantou, porque a palavra diz que Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. A palavra de Deus fala que Ele vela por aqueles que nele confiam. Então, aqui a tempestade vem, os discípulos chamam o mestre, como eu disse, e o mestre repreende essa tempestade. Porque o Senhor, Ele tem esse poder. Ele tem todo esse poder sobre qualquer circunstância que você esteja passando, qualquer dificuldade que esteja no seu caminho, o Senhor, Ele tem esse poder de trazer calma. E a palavra, então, termina dizendo que os discípulos ficaram maravilhados e falaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Jesus, ele já conhecia os discípulos, mas os discípulos ainda estavam conhecendo Jesus. Jesus, no meio dessa tempestade, estava se revelando a eles, estava fortalecendo a eles, estava dizendo para eles: o pior não é a tempestade do lado de fora, o pior é a tempestade do lado de dentro. Jesus estava mostrando para eles, por isso que Jesus dormia na tempestade. Jesus falou para eles, conjecturando para vocês acalmar a tempestade do lado de fora, vocês têm que aprender a acalmar a tempestade do lado de dentro. E vocês só conseguirão acalmar a tempestade do lado de dentro guardando a minha palavra, que quando o mau dia chegar, vocês lembrar dela, vocês colocar ela em prática, vocês terem a certeza que eu estou com vocês. Não é porque o Senhor estava em silêncio, que Ele não estava vendo tudo. Pode ser até que o Senhor permitiu aquela tempestade, o Senhor estava forjando os discípulos, o Senhor estava amadurecendo os discípulos, o Senhor estava dando fé aos discípulos, ensinando os discípulos. Na tempestade, Jesus dormia, na tempestade, os discípulos ficaram atemorizados. E o Senhor quer que nós descansemos em meio às tempestades dessa vida, em meio àquilo que nos assola, aquilo que não temos controle, aquilo que nós não podemos proibir de chegar até nós, de repreender chegar até nós, mas se chegarmos, nós vamos vencer pela palavra do Senhor, de guardarmos a palavra de Deus, de orarmos a palavra dEle, de meditarmos na palavra dEle, de sabermos que quem é Ele. E às vezes o Senhor permite certas tempestades para que nós venhamos amadurecer na fé. Deus tinha um chamado aqui para os discípulos, para os 11, porque Judas não iria permanecer com eles por causa da vontade de Judas mesmo, porque o Senhor foi fiel a ele até no último momento, deixando ele cear, chamando ele de amigo, ele que não foi fiel ao Senhor. Se porventura você se afastou do caminho de Deus, volte para Ele, volte o coração para Ele, porque o Senhor nunca mudou com você, o Senhor nunca deixou de ser fiel. Às vezes somos nós que deixamos e abandonamos o Senhor, mas Ele é fiel até o final. Ele foi fiel com Judas até o final. Ele não desistiu de Judas. Judas que desistiu de sua alma e vendeu o Senhor. Então, o Deus, Ele permite as tempestades para amadurecer os discípulos. O que Deus queria fazer com os discípulos lá na frente, eles precisavam ser amadurecidos na fé, eles precisavam de fé, e eles foram tão fortalecidos na fé, que nós vemos depois Pedro curando, nós vemos depois como os discípulos foram usados, como eles suportaram as aflições deste mundo pela palavra do Senhor. Jesus nem sempre estariam com ele fisicamente, como hoje não está conosco, mas a presença dele estaria pelo Espírito Santo, que foi derramado ali em Atos 2 pelos discípulos e que está conosco, porque o Senhor diz na palavra dele que não nos deixaria órfãos. Então nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Quando você se sentir sozinho,
Traga a palavra do Senhor e repreenda essa tempestade de que você está sozinho. Lembre da palavra dele, que ele falou que você não estaria sozinho, porque ele enviou o Consolador, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece, mas ele deu aos seus, aquele que o busca e o conhece. Ele revela a nós por meio do teu Espírito Santo. E o que Deus, como eu disse, queria fazer na vida dos discípulos, exigia que essa tempestade chegasse, exigia que esse momento mau chegasse para que eles olhassem e conhecessem melhor a Deus, para que o Senhor se revelasse nessa grande tempestade na vida deles, que o Senhor mostrou aqui que ele é maior do que o vento, maior do que o mar, que ele é maior do que o medo, que ele é maior do que a incredulidade, que ele é maior do que o dia mau, que ele é maior do que a enfermidade. Como Jesus mostrou isso, curando, operando, salvando, libertando, como ele mostrou que é maior que todas as coisas deste mundo, desta terra, como ele é grande, e às vezes nós nos esquecemos disso, às vezes nós olhamos tanto para as circunstâncias, e se nós olhamos para as circunstâncias é porque estamos deixando de olhar pela palavra do Senhor, e Ele quer que nós tenhamos zelo por ela, amor por ela, porque ela é fiel. No dia mau é ela que nós temos que usar, porque é ela que vence todas as coisas. Jesus repreendeu a tempestade pelo poder da palavra dele. O Senhor criou céus e terra pelo poder da palavra dele. O Senhor quer que nós entendamos o quanto essa palavra é preciosa e valiosa, e ela é capaz de mudar decretos sobre as nossas vidas. Tinha um decreto sobre a vida de José. Tentaram fazer dele escravo, tentaram matar ele, mas o Senhor era com ele, porque com certeza na prisão ele lembrava da voz do Senhor, da palavra do Senhor, do seu pai ensinando a palavra de Deus para ele, e foi isso que fez ele vencer aquele dia mau. Com certeza Jó, no dia da dificuldade dele, mesmo nas murmurações, porque quem é que não murmura? Às vezes a circunstância é tão dolorida que a gente questiona, mas lá no fundo, Jó tinha uma fé que o Senhor se levantaria, que o Senhor faria algo na vida dele, que o Senhor viraria o cativeiro dele, e o Senhor virou. O Senhor, ele honra a fé que nós temos nele, e essa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou fazer uma oração debaixo dessa palavra, aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Comece a meditar, comece a guardar, comece a lembrar das palavras que Deus um dia te disse, das promessas que um dia Ele te falou. Essas tempestades que estão vindo, o Senhor está te dando autoridade para você lançar a palavra dEle sobre essa tempestade. O Senhor, Ele quer usar a sua vida, o Senhor, Ele quer fazer testemunho, algo novo através de você. Glória a Deus, e isso é para o reino dele, isso é para a glória dele, isso é para o nome dele, porque o Senhor nos chamou para seguirmos a ele, para sermos orientados por ele. O Senhor nos mostra o caminho, pois só ele é o caminho até Deus, ele é a verdade, ele é a vida, e nele nós temos vida. Ele falou que ele nos daria vida em abundância. O Senhor não quer que nós vivemos uma vida aqui sem conhecer Ele, sem nos entregarmos totalmente a Ele, sem vivermos totalmente o propósito que Ele tem para nós. Com certeza, lá nos céus, o dia que nós perguntarmos, José, valeu a pena ser fiel a Deus na prisão? Valeu a pena ser fiel a Deus ali na cova? Valeu a pena ser fiel a Deus como escravo na casa de Potifar? Com certeza ele vai falar, valeu a pena. Se nós perguntarmos, Jó, como você suportou tudo isso? Ele vai falar, porque eu lembrei das palavras do Senhor, porque eu lembrava da voz dele, porque eu lembrava daquilo, das orações, dos sacrifícios que eu fazia para ele. Com certeza, se o dia que nós perguntarmos para Paulo,
Paulo, valeu a pena servir a Deus, mas você passou por tanta dificuldade. Ele vai falar, valeu a pena eu sentir o Senhor, valeu a pena eu fazer a vontade do Senhor, valeu a pena eu olhar para as circunstâncias e falar, o meu Deus é maior do que tudo isso, por Ele vale a pena e eu vou seguir sendo fiel, eu vou seguir de cabeça erguida, servindo ao meu Deus. Essa situação não vai me matar, essa situação não vai me paralisar. Com certeza, o dia que encontrarmos com Jesus e perguntarmos para Ele, Senhor, mas o Senhor sofreu tanto, o Senhor padeceu tanto, o Senhor sangrou tanto. Ele vai falar, mas valeu a pena, porque hoje vocês estão comigo, hoje vocês ceiam comigo, hoje vocês têm uma morada celestial, hoje vocês conhecem a minha glória, hoje vocês vão morar comigo para sempre na eternidade. Ele vai dizer, valeu a pena. E vale a pena nós abandonarmos tudo que o Senhor não agrada, e o Senhor está mandando eu falar, vale a pena nós abandonarmos tudo que desagrada ao nosso Deus, é tempo de meditarmos na palavra, é tempo de lançarmos a palavra sobre o vale de ossos secos, é tempo de lançarmos a palavra sobre nós, sobre os nossos, sobre o ministério, é tempo de lançarmos a palavra sobre as causas impossíveis, é tempo de dizer, tempestade, aquieta-te em nome do Senhor Deus, porque Ele é maior que tudo isso. É tempo de confiarmos, é tempo de orarmos, porque as tempestades não vão deixar de vir, as tempestades não vão deixar de assolar as nossas vidas enquanto vivermos aqui. E para que nós venhamos repreender, para que nós venhamos vencer e passar por tudo isso, o Senhor diz aos nossos corações que nós precisamos estar firmados na palavra dEle, operar a palavra dEle, falar a palavra dEle, pronunciar a palavra dEle, profetizar a palavra dEle, ser fiel à palavra dEle, porque ela é fiel e ela não volta atrás. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por falar aos nossos corações, por nos ensinar, meu Pai, por meio da Tua palavra. Obrigado pela presença santa e poderosa do Senhor. Pai, se há alguém aqui aflito, Deus, se há alguém aqui, Pai, com coração, Pai, inquieto, Pai, se há alguém aqui, Pai, que essa palavra revelou o que está no coração, Deus, o Senhor tem todo o poder de aquietar, Pai. O Senhor nos ensina, Pai, que até na tempestade o Senhor dormiu e o Senhor descansou. Deus, traz o descanso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz um bálsamo, traz um refrigério, meu Pai, sobre esta alma abatida, sobre esta alma inquieta, meu Deus. Esse servo, essa serva do Senhor, Pai, trabalha no coração, Pai. O Senhor é maior do que essa causa, o Senhor é maior do que essa enfermidade, o Senhor é maior do que essa peleja, meu Pai. O Senhor é maior do que essa afronta, do que essa dificuldade, Pai. O Senhor é maior do que isso tudo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, aqueles que estão ouvindo a sua palavra, aqueles que vão ouvir a tua palavra, Pai. Ministra ao Senhor aos corações, Pai. Encha da tua certeza, Pai, da tua abundância, da tua presença, Pai. Cumpre sobre a vida de cada um o teu querer, Pai. Há um tempo de lapidar, Pai. Há um tempo do Senhor honrar, do Senhor usar, Pai. Começa a operar, Pai, no meio do teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos olhar para o Senhor, Pai. Que essa pessoa olhe para o Senhor no dia mau, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que ela pare, Senhor, de falar, Pai, que ela vai morrer, que ela vai perecer, Pai, que a tua bênção não vai vir sobre ela, sobre a casa dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Isso não é pensamento que vem de ti, Pai, mas que ela comece a repreender, Pai, a falar da tua palavra sobre esta causa, sobre esta casa, Pai, sobre essa enfermidade, Pai. Que ela comece a operar, Pai, que ela deixe ser usada pelo o teu Espírito Santo da verdade, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor não muda, Pai, o Senhor continua trabalhando, passe céus e passe a terra, mas a tua palavra não há de passar, a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é provada, meu Pai, a tua palavra é
pura, ela é refinada, ela é verdadeira, meu Pai. Desde Gênesis a Apocalipse, a tua palavra é fiel, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, comece a operar em nós o teu querer, Pai. Pai, acalma essa tempestade, Senhor. Na ordem de Jesus, comece a acalmar a tempestade, Pai, que assola os ventos ao contrário. A mente, Senhor, que está atribulada, meu Pai, o coração que está inquieto, a dúvida do amanhã, Senhor, que nós possamos lembrar da Tua palavra, que se o Senhor cuida dos passarinhos, dos lírios, Pai, quanto mais o Senhor não cuidará de nós, meu Pai. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, Pai, aos nossos filhos, quanto mais o Senhor nos dará, meu Pai. Pai, que nós possamos nos lembrar, Senhor Deus, que antes de ficarmos inquietos pelas coisas aqui do mundo, que nós possamos buscar pela justiça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, acalma os nossos corações, Deus. O Senhor está se revelando a nós, Pai. Se revela por meio de nós, Senhor. Levanta os teus servos, meu Pai, no poder da tua palavra, meu Pai. Aquele que ouve, Pai, arda no coração dele, Senhor. A sede da tua palavra, a sede de te conhecer mais, a sede de te ouvir mais, Senhor. Aquela palavra que o Senhor deu, hoje o Senhor está falando, Pai, que o Senhor a cumpre, que há um tempo de se cumprir, há um tempo da promessa, há um tempo do Senhor se revelar, há um tempo do Senhor chegar e acalmar a tempestade, há um tempo do Senhor se revelar e mostrar, Pai, as tuas maravilhas, as tuas grandezas, há um tempo do Senhor, meu Pai, para nós. Aleluia, Jesus, guarda os corações, Senhor, que corações possam sair, Pai, transbordando da Tua presença, da Tua palavra, que corações sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai, e caminhe, Deus, porque a Tua palavra diz, Pai, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a Tua palavra, meu Pai, que nos diz, Deus, que em Ti, Senhor, no Teu nome, na Tua presença, todas as coisas nós podemos, Pai, superar o dia mal, Deus. Nós podemos, Senhor, sermos fiéis na tribulação, meu Pai. Nós podemos, Senhor, levar o Teu evangelho, meu Pai. Nós podemos, Senhor, em Ti, Pai, e em Ti, e é para Ti, e é tudo pelo Teu nome, Senhor. E assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.